Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 9 e 10 aqui de Ulisses, que é um romance do James Joyce que estamos lendo coletivamente aqui no canal por ocasião do centenário da publicação original aqui deste livro. E uma vez que neste vídeo eu vou falar um pouquinho dos capítulos 9 e 10, talvez este vídeo não seja adequado às pessoas que ainda estão muito no início do romance ou que sequer estão lendo Ulisses, porque afinal de contas, primeiro, talvez esse conteúdo aqui do vídeo sequer faça sentido, porque você não vai conseguir identificar alguns dos personagens que eu vou mencionar. E segundo, talvez, se você aí for daquelas pessoas que liguem muito para spoiler, talvez assistir um conteúdo referente a um trecho tão adiantado da narrativa seja um problema para você. Então, o melhor a fazer é ir assistir a outros vídeos aqui deste canal. Eu já produzi várias coisas por aqui, então você tem muitos vídeos disponíveis aí para que, enfim, você drible um pouquinho dos meus comentários neste vídeo em específico, certo? Então, fica aqui desde já este meu aviso. Mas antes de falar sobre esses capítulos 9 e 10, eu gostaria aqui de trazer uma reflexão breve sobre uma das figuras mais importantes da modernidade literária, que é o Flaner. E para quem não sabe, Flaner é aquele que vaga pelas ruas observando todas as coisas. E essa flânerie, quer dizer, esse ato de caminhar, está muito associado à emergência da cidade e da poesia modernas, graças, sobretudo, à obra do Baudelaire, que foi quem primeiro associou de maneira tão sistemática a imagem do Flaner à ideia de poesia e de cidade modernas. E segundo aquele autor do século XIX francês, uma vez que a modernidade é um período da ordem, do transitório, do contingente e do fugidio, cabe ao poeta moderno extrair o eterno do transitório. E essas são palavras textuais do Baudelaire aqui, neste ensaio excelente chamado O Pintor da Vida Moderna, que eu tenho nessa edição que saiu pela Autêntica, certo? Então aqui é textualmente mesmo que ele diz que o poeta moderno deve extrair o eterno do transitório. Por isso mesmo, esse poeta moderno, identificado aqui pelo Baudelaire como a figura do Flaner, ele sente um misto de atração e repulsa pelo espaço urbano que, se por um lado representa o avanço e a velocidade, por outro lado, esse mesmo espaço é marcado pela desigualdade e pela miséria, na medida em que essa modernização tecnológica, por mais diretamente relacionada que ela esteja à mentalidade capitalista, ela depende muito, na verdade, por estar tão diretamente relacionada a esse modo de pensar capitalista, essa modernização tecnológica depende diretamente da manutenção da pobreza e da exploração. Então, ao se deparar com isso, o poeta fica ali em uma posição bastante ambígua em relação a esse espaço urbano. E daí eu tenho dois textos para indicar, pensando nessa composição do Flaner como esse poeta moderno que se insere ali, que se perde no ambiente urbano. Sobre a relação entre a modernização do espaço urbano e a rua como uma espécie de casa, de habitat natural do Flaner, o Walter Benjamin escreve o seguinte em um dos ensaios reunidos aqui neste livro chamado Baudelaire e a Modernidade, na página 39, pensando então nessas relações, o Walter Benjamin escreve o seguinte: antes de Haussmann, que era o nome de um prefeito da cidade de Paris, que foi responsável pela modernização da capital francesa, não existiam praticamente passeios largos, e os estreitos ofereciam fraca proteção contra os veículos que circulavam. Sem as passagens cobertas, a deambulação
que é essa flânerie pela cidade, dificilmente poderia ter alcançado a importância que veio a ter. Então veja, perceba como todos esses elementos estão intimamente conectados. É a cidade moderna que faz surgir a imagem do flaner, exatamente porque essa modernização, essa urbanização das ruas permitiu que as pessoas andassem com tranquilidade pelos lugares sem correr o risco ali de ser atropelado por uma carroça ou coisa do tipo. Né? E daí mais abaixo o Walter Benjamin continua dizendo o seguinte: a rua transforma-se na casa do flaner, que se sente em casa entre as fachadas dos prédios, como o burguês entre as suas quatro paredes. Né? Então, para você entender um pouquinho dessa relação entre o flaner e o espaço urbano moderno, eu recomendo aqui principalmente o segundo ensaio que está aqui neste livro, e o segundo não, o segundo. O segundo ensaio aqui presente chama-se O Flaner, né? Então fica aqui a recomendação caso você não conheça. Já sobre o flaner em si, eu não posso deixar aqui de indicar um texto que é do próprio Baudelaire e é o já citado aqui, Pintor da Vida Moderna. E daí na página 30 dessa minha edição, o Baudelaire escreve o seguinte sobre o poeta moderno: a multidão é seu domínio, como o ar é o do pássaro, como a água o do peixe. Sua paixão e sua profissão consistem em esposar a multidão. Para o perfeito flaner, para o observador apaixonado, constitui um grande prazer fixar domicílio no número, no inconstante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa, no entanto, sentir-se em casa em toda parte. Ver o mundo, estar no centro do mundo e continuar escondido do mundo. Esses são alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a língua não pode definir senão canhestramente. Então, é muito interessante esse ensaio do Baudelaire, porque ele parte da análise de alguns quadros de um pintor francês do século XIX, um pintor meio impressionista, e a partir disso ele vai começando a pensar sobre essa figura que busca representar imagética ou discursivamente esse processo de modernização acelerada que se iniciou ali a partir da segunda metade do século XIX. Então é muito interessante a gente acompanhar aqui essa medição. Para além do texto do próprio Baudelaire, tem também várias representações aqui dos quadros desse pintor francês, e essa edição também conta com um conto do Edgar Allan Poe chamado O Homem da Multidão, que é mencionado pelo Baudelaire aqui nesse ensaio. Então fica aqui essa recomendação caso você não conheça. Agora, considerando que Ulisses é um dos grandes pilares do modernismo literário, é evidente que a representação do espaço urbano vai estar aqui presente, assim como a figura do flaner, ainda que não com este nome. Então, essa reflexão sobre o flaner que eu acabei de fazer aqui, que é uma reflexão breve, mas ainda assim eu acho que vale a pena passar por ela, essa reflexão sobre o flaner, ela é válida, é claro, para todo o livro, mas ela ganha ainda mais força quando a gente pensa, por exemplo, no capítulo 10, sobre o qual eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e que na tabela feita pelo próprio James Joyce aqui, que consta no início dessa edição, se a gente pega o capítulo 10, que se chama As Rochas Ondulantes, ele corresponde à cena que se passa na rua. Então veja que isso por si só já nos indica a importância do espaço urbano para a articulação deste capítulo em específico. Daí esse meu comentário sobre o flaner neste vídeo, né? Mas ainda assim, se a gente for considerar que
tanto o Dédalus quanto o Sr. Bloom ficam vagando pelas ruas de Dublin ao longo do livro todo, a gente acaba, enfim, percebendo essa relação em toda a obra. Então fica aqui essa minha sugestão para que você, caso não conheça lá pelo menos o texto do Baudelaire, para que você dê uma chance a ele. Mas enfim, antes de falar do capítulo 10, é preciso voltar um pouco e comentar sobre o capítulo 9, no qual a gente deixa novamente de acompanhar o Sr. Bloom e volta a acompanhar o Dédalus. Então veja que aquela oscilação no protagonismo sobre a qual eu falei no vídeo passado deste projeto acaba se mantendo, pelo menos por enquanto. E o Dédalus ele vai assumir o protagonismo aqui, porque finalmente vai acontecer a tão anunciada palestra sobre o Shakespeare, na qual o nosso amigo Dédalus aqui vai fazer uma análise de Hamlet. E é curioso notar que, assim como o Dédalus não foi ao almoço com o Mulligan, porque ao invés disso ele foi beber com o pessoal lá da redação do jornal no fim do capítulo 7, o Mulligan ele também quase não chegou a tempo para a tal palestra que havia sido tão anunciada pelo amigo. E na verdade assim, o Mulligan ele chegou ali àquela biblioteca onde está acontecendo a palestra quase no fim da fala do Dédalus, e ele acaba comentando algo curioso, que é o seguinte: o Mulligan ele encontrou o Sr. Bloom meio esbaforido ali por perto, e isso acaba complementando o fim do capítulo 8, porque aquele capítulo termina quando o Sr. Bloom entra pela primeira porta que encontra, só para não poder, enfim, só para não ter que falar com o Boylan, que, para quem não se lembra, é o suposto amante da esposa, né, do Sr. Bloom, a Molly. E daí, por sinal, a entrada do Mulligan ela é bem espalhafatosa, quase como se ele fosse ali um bobo da corte, né? E isso me fez lembrar bastante daquele personagem do Hamlet chamado Yorick, ou algo do tipo, que é um bobo da corte mencionado naquela peça do Shakespeare, né, em Hamlet. E por sinal, é do Yorick aquela caveira que o Hamlet segura enquanto ele vai pensando na morte, só que é bom não confundir esse trecho do Hamlet segurando a caveira do Yorick com aquele outro famosésimo trecho em que ele faz o monólogo do ser ou não ser, eis a questão. Não é a mesma, são duas cenas diferentes, tá? Se não me engano, elas estão até em atos diferentes. Mas enfim, é nessa peça que acontece lá essa cena muito famosa, né, do Hamlet segurando uma caveira, e essa caveira pertenceu então ao tal bobo da corte. Porém, ao contrário do Yorick, o Mulligan está vivinho da Silva aqui, e ele chega inclusive a mencionar que trocou ali algumas palavras com o Bloom no museu, lembrando que o Sr. Bloom tinha ido até o museu para ver se as estátuas das deusas gregas tinham anos, porque esse foi um detalhe que ficou incomodando ele ao longo das últimas páginas do capítulo 8. E veja bem, os capítulos sobre o Dédalus, eles já não são lá muito fáceis, muito palatáveis, por causa da erudição desse personagem. E como a gente já percebeu, o narrador ele meio que dança conforme a música. Então, por isso mesmo, ele acaba se adequando à dicção do personagem que ele está acompanhando, graças, por exemplo, ao recurso do monólogo interior. Agora, quando a gente pensa no capítulo 9, essa dificuldade estilística ela tem um agravante, porque o Dédalus está meio bêbado, né? Até porque ele foi lá tomar umas cervejas, enfim, com os colegas que ele fez no jornal, e daí desse bar ele acabou indo direto para a biblioteca para poder dar essa palestra. Então a gente percebe que ele está meio alcoolizado, né? Então o capítulo 9 ele nem é tão difícil quanto o capítulo 3, por exemplo,
mas na verdade ele é muito mais confuso em vários momentos graças a essa suposta embriaguez do Stephen Dedalus. Outro fator que acabou dificultando um pouco a minha leitura do capítulo 9 foi o seguinte: a análise que o Dedalus faz de Hamlet tem um fundo meio biográfico. E na verdade o Dédalus ele vai traçando vários pontos de contato entre a biografia do Shakespeare e alguns detalhes dessa peça que é Hamlet. Só que o problema, no meu caso em específico, é que eu não sou um grande leitor, eu não sou um grande conhecedor da vida e da obra do Shakespeare. Então, em vários momentos aqui, enquanto o Dédalus fazia alguns comentários, eu fiquei boiando, porque eu não estava entendendo mesmo a que ele estava se referindo. Então, por exemplo, quando ele vai citar aqui a primeira montagem da peça, né, a primeira montagem de Hamlet, o Stephen Dedalus faz algumas descrições do Shakespeare, né, porque o Shakespeare, eu não sei se você sabe disso, mas ele atuou nessa primeira montagem. E o Dédalus, para além de fazer esses comentários, ele também fala de algumas coisas da vida conjugal do Shakespeare. E eu, particularmente, não sei se essas informações que ele foi soltando aqui ao longo dessa sua exposição correspondem ou não a algo na realidade. Eu não sei se isso de fato aconteceu ou se na verdade tudo aqui é apenas uma escolha narrativa do James Joyce. Então veja que aqui se mantém aquela ânsia enciclopédica do romance que eu mencionei no meu vídeo sobre a primeira parte aqui de Ulisses. Então esse é um momento em que eu acho que quanto mais você souber da vida e da obra do Shakespeare, mais interessante e mais fácil vai ficar esse capítulo para você. E daí, por falar no primeiro vídeo desse projeto, ou melhor dizendo, por falar sobre o vídeo acerca da primeira parte aqui do romance, naquele vídeo eu tinha dito que muitas vezes o diálogo com a Odisseia não é tão forte quanto o diálogo, por exemplo, com Hamlet. E talvez este capítulo 9 seja aquele que melhor expresse essa questão que eu apontei lá no primeiro vídeo ainda. Tanto que, depois da minha leitura aqui do capítulo 9, eu fiquei até com vontade de reler o Hamlet, mas eu não consegui, então fica para depois. E ainda pensando nesse suposto ou nesse possível diálogo que Ulisses estabelece lá com a Odisseia, o capítulo 9 foi aquele em que eu senti que esse diálogo é bem mais distante do que eu poderia supor em um primeiro momento. Mas, em todo caso, nas notas que existem aqui no final dessa minha edição, né, que é, enfim, a edição traduzida pela professora Bernardina da Silveira Pinheiro, ao fim dessa edição há uma série de notas complementares à leitura, e daí, na nota sobre o capítulo 9, a tradutora escreve o seguinte: em A Odisseia, ao sair da ilha de Circe, Odisseu deverá escolher entre dois rumos a seguir, ou as rochas ondulantes, ou o estreito que tem de um lado Sila e do outro Caríbide. Sila e Caríbide, por sinal, é o nome do capítulo 9. Odisseu, também conhecido como Ulisses, opta pelo estreito, orientado por Circe, e escolhe ficar mais próximo da margem de Sila, o monstro de 6 cabeças e 12 pés, do que da margem de Caríbide, o redemoinho escuro que traga as embarcações que o desafiam. Apesar de perder alguns homens destruídos por Sila, Ulisses consegue atravessar o estreito, vencendo assim o temível obstáculo. Em Ulisses de James Joyce, Sila e Caríbide são metáforas. Os dois perigos são mais oratórios do que físicos. Um encontro de intelectuais da elite irlandesa na Biblioteca Nacional representa de uma certa forma uma ameaça para Stephen Dedalus.
Como Odisseu, é ele que, com sua inteligência e perspicácia, ao expor sua teoria sobre Shakespeare, consegue passar incólume pelos diversos Silas que aguardam uma oportunidade para se apoderar de suas afirmações a fim de destruí-las, embora não o consigam. Então, achei muito interessante trazer aqui essa nota para vocês, exatamente porque ao longo da minha leitura, nos capítulos anteriores, eu ainda conseguia fazer alguns paralelos entre o romance aqui do Joyce e lá o texto épico do Homero, mas aqui nesse capítulo 9 realmente eu não, inclusive eu li o capítulo mais de uma vez e eu acabei não fazendo essa associação de maneira tão interessante quanto a da tradutora aqui dessa minha edição, então resolvi ler aqui esse trecho da nota para vocês por conta disso. Agora, apenas para que você veja um pouco dessa análise que o Dédalus propõe lá de Hamlet, na página 230 dessa minha edição, ele diz o seguinte: a peça começa. Trajando um colete de malha de um rebotalho de gamo de corte, avança na penumbra um ator, de bela forma física e voz de baixo. É o fantasma, o rei, um rei e não rei. E o ator é Shakespeare, que estudou Hamlet todos os anos de sua vida que não foram de vaidade, a fim de representar o papel do espectro. Ele fala as palavras para Burbage, um jovem ator que está de pé à sua frente do além-túmulo, chamando-o por um nome. Hamlet, eu sou o espírito do teu pai, pedindo-lhe que o escute. A um filho ele fala, o filho de sua alma, o príncipe, o jovem Hamlet e o filho do seu corpo, Hamnet Shakespeare, que morreu em Stanford para que seu xará possa viver para sempre. Será possível aquele ator Shakespeare, um fantasma por ausência e nos trajes do dinamarquês enterrado, um fantasma por morte falando com suas próprias palavras ao nome de seu próprio filho? Tivesse Hamlet Shakespeare vivido, ele teria sido gêmeo do príncipe Hamlet? Seria possível, quero saber, ou provável, que ele não tivesse delineado ou previsto a conclusão lógica daquelas premissas? Você é o filho despojado, eu sou o pai assassinado, sua mãe é a rainha culpada. Anne Shakespeare, nascida Hathaway. Então é muito interessante perceber esses paralelos que o Dédalus faz aqui entre essa tragédia pessoal do Shakespeare, que foi o filho dele ter morrido, e aquilo que é narrado em Hamlet. E outro momento interessante aqui desse capítulo 9 diz respeito à famosa definição de fantasma que depois constaria lá na Antologia da Literatura Fantástica, organizada pela Silvina Ocampo, pelo Jorge Luiz Borges e pelo Adolfo Bioy Casares, né? E daí, na página 229 aqui dessa minha edição, o Dédalus diz o seguinte: o que é um fantasma? Disse Stephen com vibrante energia. Alguém que gradualmente desapareceu em impalpabilidade através da morte, através da ausência ou através da mudança de costumes. Então veja que, por essa definição dada pelo Stephen aqui para o que é um fantasma, se a gente for levar ele em conta, Ulisses é um romance cheio de fantasmas. Então, por exemplo, pensando nesses fantasmas por morte, nós temos a mãe do Dédalus, que lhe aparece de vez em quando, nós temos o filho e o pai do Sr. Bloom. Agora, pensando nos fantasmas por ausência, existe o próprio Sr. Bloom, que se ausenta de casa para que a Molly se encontre lá com seu amante. E existe também, por exemplo, aqui o Heinz, que é aquele sujeito que apareceu no primeiro capítulo do livro e que simplesmente escolheu se ausentar desse compromisso aqui que tinha com o seu colega no que se refere a ir a essa palestra sobre Shakespeare. E há, por fim, também aqui os fantasmas por mudança de hábito, né? E pensando nessa categoria, o próprio Dédalus
pode ser esse tipo de fantasma porque ele pretende sair do lugar que está morando ali com o Mulligan e isso evidentemente vai implicar em algum tipo de mudança em seus hábitos. E outra coisa muito importante é que nessa mesma página 229, o Dédalus dá um sinal muito efetivo sobre a data em que se passam as ações aqui deste romance, ao dizer: é esta a hora de um dia na metade de junho. Então veja que aqui nós já estamos cada vez mais próximos de uma data em específico para poder, enfim, localizar as ações aqui do romance. Mas o fato é que nos momentos em que o Dédalus não está falando, porque aparentemente está acontecendo ali uma espécie de congresso, então há outras pessoas falando também naquele mesmo espaço, e nesses momentos então o Dédalus deixa a linha de raciocínio vagar de maneira meio caótica, meio que ao acaso, e invariavelmente isso vai acabar descambando para o campo religioso, como por exemplo no momento em que o Dédalus mistura referências ao universo cristão a uma citação textual, uma citação direta do Bhagavad Gita. E daí, apenas para que você veja isso, na página 226 ele diz o seguinte: amorfo espiritual, Pai, Verbo e Sopro Santo, todo Pai o homem celestial, e Jesus Cristo, o mágico do belo, o Logos que sofre a todo momento em nós. Isso é verdadeiramente isso. Aí agora é a citação da Gita. Eu sou o fogo sobre o altar, eu sou a manteiga do sacrifício. Esse trecho aqui, eu não me lembro agora em qual capítulo do Gita que isso está, talvez seja no capítulo 8, mas eu não tenho certeza agora. Mas enfim, isso aqui acontece no momento em que o Krishna ele vai começar a falar de sua forma universal para Arjuna, e daí ele fala: olha, eu sou todas as coisas, inclusive as coisas que são contrárias umas às outras. Eu sou capaz, eu sou ao mesmo tempo o fogo sobre o altar e a manteiga do sacrifício, né? Então é muito interessante perceber isso, e daí você pega essa citação e transporta ela aqui para Ulisses, e mais especificamente coloca essa citação junto de outras citações referentes a um universo mais cristão, e aí você começa a olhar para essa incorporação textual e discursiva aqui, digamos assim, como um indício dessa ânsia pela totalidade, no fim das contas, né? Que é uma grande questão aqui desse romance, que é tentar entender a totalidade do dia desses personagens aqui, daí o tamanho monumental que o livro acaba tendo. Eu vou deixar aqui na tela certinho o momento, né, o capítulo do Bhagavad Gita em que aparece esse trecho da citação. Inclusive, nas já mencionadas notas aqui da tradutora, ela diz que essa citação do Bhagavad Gita, cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que ela diz. Deixa eu ver. Ela diz que essa citação, na verdade, é uma paródia do Bhagavad Gita, e eu não concordo com isso. Não existe aqui um tom de paródia. O que existe aqui é uma incorporação literal mesmo do texto, de modo a reforçar esse ímpeto que o Dédalus demonstra ter desde lá do primeiro capítulo do livro. Então, eu pelo menos não encaro esse trecho em específico como sendo uma paródia de alguma coisa. Mas enfim, e tudo isso me fez pensar que, de certo modo, o Dédalus, né, enquanto ele está ali falando, focado em sua fala sobre o Hamlet, ele está todo, enfim, bem articulado, mas aí conforme outras pessoas estão falando, ele vai deixando a mente dele vagar, e isso me fez pensar que ele não está apenas falando sobre a atuação. Nos momentos em que ele fala, em que ele dá a sua interpretação de Hamlet, é como se ele também estivesse ali atuando para aquelas pessoas, mas na verdade ele está ali mais preocupado com a própria vida e com as próprias angústias do que com literatura propriamente dita. Só que ao mesmo tempo, em dado momento, por exemplo, enquanto está ali conversando meio baixinho com o Mulligan, o Dédalus pensa que talvez
ele deveria ter levado um caderno para ficar ali, enfim, escrevendo na biblioteca as coisas que lhe viessem à mente durante as falas de outras pessoas. E existe nesse comentário que ele faz algo de superioridade, digamos assim, como se ele não se importasse com os outros por se sentir superior àquelas pessoas. E de fato ele não se importa com aquelas pessoas, assim como ali, naquele lugar cheio de intelectuais, as pessoas também parecem não ligar tanto assim para ele quanto o pessoal do jornal ligou, né? Porque se você volta lá no capítulo 7, as pessoas quase saíram no tapa para poder saber quem teria a honra de sair para beber ali, enfim, com o Stephen Dedalus. Agora, nesse ambiente da biblioteca, todos os que estão ali naquele lugar estão pensando em fazer, inclusive, um pequeno rendezvous, um sarau ou coisa parecida, durante a noite, só que ninguém sequer cogita, ninguém se lembra de chamar ali o Dédalus. E isso faz com que esse personagem se aproxime ainda mais do Sr. Bloom, que, como eu disse no vídeo anterior, sempre fica meio de escanteio também em todas as circunstâncias de sua vida social. Então, nesse sentido, os dois personagens se parecem bastante, pelo menos nesse aspecto aqui, nesse trecho do capítulo 9. E isso faz pensar que talvez o Dédalus não seja um escritor tão promissor assim quanto a gente pensou que seria, a julgar pelo comportamento das pessoas na redação do jornal no capítulo 7. E daí, por sinal, mesmo o Mulligan sendo ali, enfim, um grande palhaço, né? Mesmo o Mulligan aparecendo aqui como uma espécie de bobo da corte, como eu mencionei antes, que chega inclusive a brincar em um dado momento, dizendo que ele não conhecia Shakespeare, mas que ele já tinha ouvido falar daquele nome em algum lugar, como se Shakespeare fosse um autor praticamente desconhecido, né? Mas apesar dessas patifarias do Mulligan, os intelectuais que estão ali na biblioteca o convidam para o tal rendezvous, mas eles não convidam o tão ilibado Dédalus, que capítulos antes era visto como a promessa literária da nova geração. E essas diferenças nos comportamentos dos personagens para com os protagonistas não fazem mais do que reforçar algo que me parece que está no centro de interesse aqui deste romance, que é a ideia de que tudo é relativo. Até porque, como eu disse no início desse vídeo, se este é um romance sobre a modernidade, então ele vai falar em certo sentido daquilo que é transitório, daquilo que é fugidio, daquilo que é impermanente. Logo, esse daqui é um romance iconoclasta que destrói até mesmo os ídolos que ele próprio criou. E é muito interessante perceber como esses outros personagens lidam com os protagonistas aqui, tanto lá com o Sr. Bloom, quanto aqui com o Stephen Dedalus. Mas o fato é que, enquanto todas as pessoas estavam saindo ali da biblioteca depois da palestra para poder, enfim, seguir com a vida, se preparar para o sarau à noite, eis que de relance o Dédalus e o Bloom quase se encontram no meio da rua. Quer dizer, eu imagino que seja o Bloom porque o Mulligan diz bom dia de novo e chama o sujeito de judeu errante. Aí esse bom dia de novo é porque antes ele já tinha se encontrado com esse sujeito com quem ele cruza agora na rua. E daí a primeira coisa que ele diz quando entra em cena lá durante essa palestra é que ele tinha acabado de encontrar o Sr. Bloom. Então, e o Sr. Bloom, como nós já sabemos a essa altura, é um judeu. Né? Então imagino que essa figura com quem eles cruzam o caminho na saída da biblioteca tenha sido de fato o Sr. Bloom. E isso novamente acaba sendo uma estratégia narrativa muito interessante por
instigar o leitor a imaginar o que é que vai acontecer quando esses dois protagonistas, o Stephen Dedalus e o Sr. Bloom, finalmente se encontrarem de fato. E é assim, então, com esse quase encontro, que se encerra o capítulo 9. Já o capítulo 10 é muito interessante porque ele não acompanha só um personagem. E daí, na verdade, se como eu disse antes, a cena do capítulo 10 se passa na rua, o narrador ele acaba nos oferecendo aqui um panorama bastante amplo da vida nas ruas dali dessa região mais central de Dublin. E isso acaba filiando esse narrador àquela imagem do flanera a quem nada escapa, justamente por se tratar de um sujeito muito observador. E por isso mesmo, parece que aqui, neste capítulo 10, é a própria cidade que ganha algum tipo de protagonismo, e eu achei isso muito interessante. Então veja, a técnica narrativa usada pelo James Joyce nesse 10º capítulo potencializa aquela do capítulo que se passa na redação do jornal. Porque, assim como lá no capítulo 7 havia acontecido todo um jogo de cena para que os dois protagonistas não se encontrassem nunca, aqui nesse 10º capítulo a narrativa se desenrola de modo a sugerir, ora, a simultaneidade das ações, ora, a continuidade entre elas. Simultaneidade nos momentos em que a gente percebe que, enquanto um personagem, por exemplo, vê um braço pela janela, outra personagem está justamente estendendo o braço naquela mesma direção e naquele mesmo momento. E continuidade quando, por exemplo, o narrador diz que um determinado personagem passou ali por uma esquina e a gente percebe que um outro personagem tinha acabado de passar por ali algumas páginas ou às vezes até alguns parágrafos antes. E tudo isso sugere uma ideia de movimento, quer dizer, essa oscilação entre a continuidade e a simultaneidade sugere, portanto, essa ideia de movimento que recupera muito bem aquela velocidade que o Baudelaire intuiu na cidade moderna. E eu acho isso muito, muito interessante perceber como essa articulação do tempo nesse capítulo aqui acaba recuperando muito essa discussão baudelairiana. Graças, então, a esses diferentes recursos temporais, mas também imagéticos, os personagens aqui nesse 10º capítulo seguem uma sincronia bem específica, quase como se eles estivessem ali seguindo uma coreografia, conforme, por exemplo, acompanham o cortejo que está sendo feito ali, porque o vice-rei está passeando pelas ruas, então há toda uma movimentação urbana em relação a isso. E é muito interessante perceber então como, a partir desse evento, os outros personagens vão se movimentando. Então veja que, como eu disse antes, tudo aqui é transitório nesse romance. Inclusive esse sujeito que representa o Estado, né, o vice-rei, que ao invés de oferecer um repouso, é só mais um que passa à frente do olhar desse narrador. E o narrador é quase, neste 10º capítulo aqui, ele é quase uma câmera que, por mais que faça diferentes planos ou que acompanhe alguns personagens por meio da aproximação, como se estivesse fazendo ali um zoom, ainda assim essa câmera e, portanto, esse narrador não interfere em nada nas ações que estão sendo descritas, que estão sendo narradas. Então, ao contrário lá do que acontecia, por exemplo, com aquele narrador que, nos capítulos anteriores, quase se misturava às vozes dos protagonistas. Então, é muito interessante perceber essa mudança no modo de articulação da narrativa e, portanto, no modo de articulação da voz do próprio narrador. E daí, para além dessa coreografia dos personagens e do comportamento do narrador, outra coisa que sugere uma ideia de movimento é que a gente vai acompanhando várias trajetórias,
mas todas elas já foram iniciadas antes. Elas foram iniciadas fora de cena, digamos assim. Então, é como se a gente estivesse acompanhando só um fragmento da vida dessas pessoas, porque afinal de contas, a vida na cidade moderna é meio rizomática, é meio atomizada mesmo, e assim como o eu lírico lá daquele poema Uma Passante do Baudelaire, assim como aquele eu lírico nunca mais vai ver a moça por quem ele se apaixona ali em uma rua, nós também temos a impressão de estarmos lidando aqui com efêmeras beldades conforme esses personagens circulam por vários espaços aqui diante dos nossos olhos. Só que ao mesmo tempo, a despeito desse movimento incessante, tem pelo menos um trecho aqui muito curioso e que se destaca por evocar ideias ligadas à imobilidade. E esse trecho acompanha justamente o Stephen Dedalus, né? É como se ele estivesse percebendo o tempo de um jeito diferente. E a imagem de teias de aranha que aparece nesse trecho em específico sugerem que ele está aprisionado àquela realidade, o que talvez explique bastante daquelas várias crises pelas quais ele está passando desde o início do livro. Aquela sensação de culpa é algo que o aprisiona, assim como uma mosca está ali presa na teia de uma aranha. E daí, apenas para que você saiba de qual trecho eu estou falando, na página 287 é dito o seguinte: Stephen Dedalus observou através das teias de aranha da janela os dedos do lapidário que examinavam uma corrente deslustrada pelo tempo. Poeira cobria a janela e as bandejas do monstruário. Poeira escurecia os dedos que se moviam penosamente com suas unhas de abutre. Poeira dormitava sobre os espirais inertes de bronze e prata, os losangos de cinábrios sobre rubis, pedras escamosas e cor de vinho escuro. Então veja, o trecho ele já abre com essa imagem da teia de aranha, né? Como eu disse para vocês, e sugere que esse personagem está ali, enfim, aprisionado a uma determinada situação. E essa poeira incessante e que se repete ao longo de todo o trecho que eu acabei de ler, evoca essa ideia de uma monotonia, né? Então é muito interessante perceber como isso se adequa muito bem ao modo como o personagem se comporta de maneira geral ao longo de todo o livro, pelo menos até agora. E daí alguns dos personagens que se espalham por esse panorama de Dublin são um padre que está indo a uma espécie de orfanato para o qual os filhos do Dignan seriam enviados. E para quem não se lembra, Dignan é aquele sujeito que foi enterrado no capítulo 6, né? Há aqui também um marinheiro que não tem, se não me engano, uma perna e por isso mesmo ele está pedindo esmolas pelas ruas. Existe aqui uma mulher colocando o braço para fora da janela e aparentemente essa mulher é a Molly Bloom, pelo modo como é descrita ali o apartamento onde ela está, né? Visto de fora. O próprio Boylan está se preparando para ir ao encontro com a Molly Bloom, para ir se encontrar com a Molly Bloom no apartamento dela. Então ele também aparece aqui em dado momento. Além disso, nós entramos em contato aqui com alguns vendedores, entramos em contato com as irmãs do Stephen Dedalus, e pelo que eu entendi, uma dessas irmãs está planejando fugir de casa e isso cria ali um impasse entre ela e o Stephen. Por falar nele, há aqui também o Simon Dedalus em dado momento, o próprio Stephen, o Lenihan e o McCoy, que também são personagens que já tinham dado as caras antes, também aparecem aqui nesse panorama feito no capítulo 10, além, é claro, do Sr. Bloom, que tinha aparecido de um jeito meio desfocado no final do capítulo 9, mas que aqui no capítulo 10 aparece mais claramente, porque é como se essa câmera passasse a acompanhá-lo de fato.
E quando surge, o Sr. Bloom está comprando um livro para Molly, o que é muito interessante para a gente pensar no modo como ele lida, ou no modo como ele tenta lidar com o adultério da esposa, que ele sabe que vai acontecer de uma maneira ou de outra, ele querendo ou não. E um ponto interessante que liga esse capítulo 10 ao capítulo 9 é uma referência aqui ao Mercador de Veneza, que é uma comédia do Shakespeare bem famosa por causa do teor antissemita em alguns trechos, graças ao vilão que é o Shylock, e o Shylock é um judeu, assim como o Sr. Bloom também é um judeu. Então veja, como no capítulo anterior citaram várias peças do Shakespeare, de certa maneira isso acaba estabelecendo um vínculo, um contato entre esses dois capítulos. Mas o fato é que esses personagens, todos eles e alguns outros que eu acabei não mencionando, aparecem aqui distribuídos ao longo de 19 pequenos fragmentos, mais ou menos como aconteceu lá no capítulo 7, mas com a diferença de que no capítulo 10 o Joyce não colocou títulos em cada um desses fragmentos e acabou acentuando ainda mais as mudanças estilísticas entre um personagem e outro. E se, como eu disse antes, no capítulo anterior, algumas coisas que voltariam nesse apareceram meio desfocadas, agora um detalhe muito importante aparece de um jeito mais evidente, de um jeito mais claro. E esse elemento que volta no capítulo 10 e que já havia sido anunciado no capítulo 9 é a confirmação da data em que se passa a narrativa, porque, como eu disse antes, essa informação já havia aparecido de um jeito meio míope no capítulo anterior, meio desfocado, mas aqui no capítulo 10, essa informação ela retorna com uma definição melhor, digamos assim, quando uma datilógrafa escreve ali em uma folha que ela está digitando aquele documento no dia 16 de junho de 1904. Enfim, uma coisa curiosa a se notar aqui é como esses dois capítulos foram diferentes entre si, e isso acaba sendo um reflexo das técnicas usadas pelo Joyce em cada um deles, porque enquanto no capítulo 9, segundo essa tabelinha que nós temos aqui, sobressai a questão dialética, até porque o Dédalus está mesmo dialogando, conversando ali com seus pares da biblioteca e tentando convencê-los de sua análise do Hamlet. No capítulo 10, a técnica apontada aqui nesse quadro é uma técnica labiríntica, e isso sugere a geografia meio tentacular das ruas da cidade moderna, que, enfim, acaba sendo metonimicamente representada aqui por Dublin, né? Então é muito interessante observar como o Joyce ele vai mudando de estilo de um capítulo para o outro e como esse estilo impacta bastante no próprio desenvolvimento do tema mesmo em cada um desses capítulos. Então fica aqui a recomendação, né? Para que você, após ler aqui os capítulos 9 e 10, principalmente o capítulo 10, para que você tente dar uma chance aqui para o Baudelaire e para o Walter Benjamin, certo? Eu vou deixar certinho as referências lá embaixo na descrição desse vídeo. Nessa descrição também vai estar lá o link para o nosso grupo no Telegram de discussão aqui de Ulisses. E vou deixar lá embaixo também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, você aí que pode e quer contribuir com este meu trabalho aqui na internet, pode dar uma olhada no meu perfil naquela plataforma e assim você fica sabendo não apenas dos planos de apoio, mas também das recompensas equivalentes a cada um desses planos. Certo? Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já colaboram, né, financeiramente aqui com o canal. E para você aí que quer colaborar de alguma maneira, mas não financeiramente, você pode fazer isso mostrando para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, faça todo aquele métier. Curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo?
Eu acho que, enfim, eu estou aos poucos conseguindo colocar um pouco em ordem o cronograma de leitura aqui deste livro, já que eu fiquei ao longo do mês de julho inteiro sem postar vídeo nessa playlist. Então, provavelmente nos próximos 2 ou 3 vídeos a gente já volta à programação normal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.